E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver aí que o pessoal lá da ESPN falaram após a vitória do São Paulo contra o Atlético Paranaense lá no Paraná. É vitória importantíssima, colocando o São Paulo novamente no G4 do Brasileirão. E se Deus quiser também, o São Paulo continuar nessa pegada aí, podendo colocar o São Paulo na briga pelo título brasileiro. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, se inscreve aí no canal, me ajuda a bater a meta de 5 mil inscritos. Estamos quase chegando lá, dá essa força para esse jovem São Paulino. A gente vai estar assistindo o vídeo junto aí, no final você já sabe, né? Eu volto trazendo a minha opinião, a minha análise, e a gente vai debater e falar muito de São Paulo aqui. Então, cresce os direitos autorais, vou estar deixando na descrição. Sem mais enrolação, já sabe, né? Bora pro vídeo. Individual. Vou então, um individual, mas foi um jogo seguro, Sim. São Paulo. Tranquilo. O jogo contra o Bahia, a gente está falando aqui, foi um dos melhores, então o melhor jogo do São Paulo no ano, Campeonato Brasileiro, tal, ou ou do do ano, Campeonato depende da Brasileiro, interpretação, enfim. sim. Ok. E hoje fez outro bom jogo, o São Paulo. E o São Paulo tem dificuldade para jogar E o São contra o Paulo Atlético lá. Mas mostrou um crescimento em 3 jogos. Não, assim, o São Paulo finalizou mais, teve mais momentos de imposição do que sofreu. Se o São Paulo não fosse um time com muita personalidade, isso tem a ver com os jogadores. E eu vou sempre ressaltar, quem trouxe esses jogadores de personalidade? Alisson, Wellington Rato, O Rogério galera Ceni. também. Rogério, né? Então, assim, o Lucas, jogador de personalidade, mas aí já, obviamente, é uma coisa diferente. Então, é um time que consegue lidar quando o jogo encaixa com muitas dificuldades. Vou dar uma informação. Quem conhece o CT do São Paulo diz que o dia que o São Paulo perde um jogo ali é clima de velório. É proibido ser feliz. Tá certo? Não é brincadeira, não sei se vai chegar a tanto assim, né? Tá Tem que rolar certo, tudo cara. bem. Perdeu, tem que sentir a derrota, Não, pô. sentir a derrota, assim. Tem que sentir a não precisa derrota. chegar nesse Óbvio. nível extremo. Mas é um time com muita personalidade. O que o São Paulo não é tecnicamente um time exuberante. O São Paulo não é o Flamengo. O São Paulo não tem, se o Atlético tiver time titular, o nível técnico do Atlético, do Internacional, de outras equipes que são mais fortes. Não tem o nível técnico do meio campo pra frente do Botafogo. Ô, Bini, mas se todos os jogadores estiverem à disposição. Mas é um time que tem as suas virtudes. E elas apareceram todas no jogo de hoje. Mas nos jogos contra Bahia e Atlético, ele teve momentos exuberantes. Teve momentos, além de imposição, sabendo o que fazer com a bola. O primeiro gol hoje sai de uma jogada bem trabalhada. E quantos times conseguem trabalhar jogadas de pé em pé contra o Atlético na arena? Então, vou dar um exemplo. Um jogador, para mim o Ferreirinha, eu posso estar sendo exagerado, mas você acha que esses 2 jogos é a melhor sequência de 2 partidas da carreira dele. Né? Ele jogou demais contra o Bahia. E hoje, por exemplo, no lance do primeiro gol, além de ele ter jogado muito no jogo de hoje de novo, eu falei, vai puxar o pé direito para chutar. Bateu de esquerda, marcou um golaço. Foi. Quer dizer, o jogador está com confiança lá em cima, está com moral alto, um jogador que, tecnicamente, é ok, é um bom jogador, mas está longe do nível Flamengo, do nível Atlético, nesse ponto, do Atlético do Inter. Estou fazendo uma comparação, Mas tá? mesmo com esses jogadores muito Mas já bons, vive o melhor eu momento lembro do mais São jogo Paulo. do Mas Grêmio, posso falar de um que está indiscutivelmente no melhor momento da carreira, que é o Alisson. Nossa. Mas disparado. 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 E assim, vamos lembrar que ele surge como um pontinha, mais um, né? No Bom, mas Grêmio. mais um, né? Cruzeiro, Grêmio. E, cara, ele é um dos melhores volantes do Campeonato Brasileiro hoje. Fácil. Nível discutir seleção do campeonato. Esse é um caso mesmo. maravilhoso, Né? porque é o jogador que se redescobre no meio da carreira. É muito difícil. Depois de uma isso. depressão de cogitar suicídio. E é muito difícil. assim, além desse Sim. caso, Que é você espetacular como isso, jogador ser convencido a mudar aquilo que você foi construído para executar uma função. Quer dizer, talvez ele tenha enxergado um limite ali. E aí ele se abriu para um novo momento dentro de campo. Ele nunca foi como esse pontinho, o ponto, o que ele é de volante. Ele não foi 30% do que ele é de O volante. São Paulo tem 2 jogadores substituíveis. Que mudam times quando ele sai. Caleri e o Alisson. E o Lucas que... O Lucas esses 3 dão... Eles dão assim... O Lucas sobe muito nível, mas se ele não puder jogar, o Luciano faz aquela função e o time consegue jogar bem. O Alisson, quando sai, principalmente sem o Pablo Maia, derruba muito. E o Caleri também não tem como... Mas o Alisson, para jogar o ideal dele como meia, precisa de alguém fazendo a proteção. Era o Pablo Maia e agora o Luiz Gustavo está fazendo esse Tá papel jogando bem também. com excelência. Sim. Hoje, mais um Mas grande ele já jogo foi dele. até primeiro. Não foi? Já foi. Já foi. Mas para mim ele funciona melhor como segundo homem, tendo liberdade para sair um pouco. É um cara combativo, que sabe marcar, mas com essa proteção, aí é o São Paulo ideal. Então o Zubeldia, mesmo sem o Pablo Maia, já tem o desenho do time hoje. Tá prontinho,
demorou alguns jogos para encontrar, ele testou algumas situações. Também, né? Faz parte. Não, e são 17 jogos do Zubeldia. Parece que a gente está falando do Zubeldia há mais tempo, mas o recorte ainda é curto. E nesse espaço, ele já tem um time e uma identidade em andamento. O Birner tocou num ponto que é, assim, por justiça, né? Esse São Paulo aqui começou a ser construído pelo Rogério. Sim. São Paulo foi campeão com o Dorival. Sim. Aí teve, com o Carpini, perdeu rendimento. Volta o Zubeldia, cada um dá o seu entendimento de futebol ali. Mas não é que São Paulo assim, ficou de ponta cabeça porque um treinador veio e mudou tudo o que o outro tinha feito. E começou até lá com o Crespo, que voltou a ganhar um título. Mas o Rogério fez escolhas aqui, como o Wellington Rato, que está voltando. E esse é um São Paulo assim, que ele tem uma sequência, não é que a cada treinador que a gente citou, você teve uma revolução, saíram 10, vieram 10, saíram 10, vieram 10. Não, foi um trabalho, quer dizer, e tomara que o São Paulo enxergue isso internamente, quer dizer, como a construção de um elenco, saber escolher isso, o Rogério fez muito bem, porque ele foi buscar um perfil que não era o perfil da riqueza. São Paulo não podia competir com outros, como o Flamengo, até como o Palmeiras, mas ele montou um perfil de jogadores que competem. E mudou muito a característica de um time, que tinha o Patrick, que era um time, sabe, com menos capacidade de marcação. E que o torcedor queria um São Paulo que lutasse. E muito menos personalidade. Isso tem hoje. E era um time com menos personalidade para lidar com os momentos adversos. Esse time lida com momentos adversos e consegue sair deles de um jeito respeitável. Agora, é óbvio que o São Paulino, acostumado com os títulos grandes, principalmente os São Paulinos mais velhos, os mais novos enxergam São Paulo como os mais velhos, mas não viveram as coisas que os torcedores mais velhos vivenciaram. Os torcedores querem ganhar tudo. E olham para o time sonhando com os títulos que outras equipes têm um pouco mais de chance de vitória. E dá para sonhar com o título esse ano? De Copa? Sim. São Paulo não é o principal candidato em nenhuma das Copas, mas não é um clube que você não pode se descartar. Mas no mata-mata... Dá para brigar. São Paulo tem mais time que o Nacional, para ir às quartas da Libertadores. Aí são 5 jogos. No mata-mata é outra conversa. Por isso que é bom estar bem... Podendo ter um Palmeiras ou um Botafogo já nas quartas. Por isso que é importante estar bem no Brasileiro quando chegar lá. E a mesma conversa que a gente teve no começo do programa sobre o Atlético. E, aliás, acho legal fazer a ligação, né? Porque a gente está falando de lá Milito, aqui Zubeldia, técnicos que não podem pagar um pedágio ou uma conta por terem arrumado a casa cedo demais, né? Porque o que eles fizeram não é o normal. A arrancada foi muito boa nos dois casos. Então, às vezes, você até se assusta com uma oscilação. E o Atlético está sendo até mais grave. Mas o Birner colocou bem os pontos que fizeram o São Paulo sofrer, né? A sequência de jogos, né? Tudo isso. Não é um elenco tão numeroso assim para rodar. Mas eu acho um trabalho bem impressionante ainda no começo. Libertadores vem aí, hein? Grêmio, Fluminense. tem gente em situação pior. Gente, vamos melhorar, por favor. Como será que o Fluminense vai levar a Libertadores? Mas isso é assunto para outro programa. Exatamente. Como o Fluminense vai... Ele tem que salvar o brasileiro nesse mais importante de tudo. E o confronto de Libertadores de oitavos, Fluminense e Grêmio. Né? O trabalho da equipe está agradando mesmo. Olha só, São Paulo chega à sua terceira vitória seguida. O São Paulo entra no G4. E o São Paulo venceu fora de casa uma equipe que não perdia em casa pelo Campeonato Brasileiro há mais de um ano. Mais de 20 jogos. Mais de 20 jogos, exatamente. É um baita feito. É um baita feito desse São Paulo. Acabou a má fase, Birner. E o que foi? Como é que a gente explica aqueles 2 jogos, principalmente o jogo contra o Vasco, aquela coisa terrível do São Paulo? De repente o time jogou contra ninguém? De repente o time se reencontrou. Vamos reexplicar então. Quinta-feira à noite, o São Paulo vai jogar com o Inter no Sul. Isso aí. Domingo à tarde, 4 horas, joga em Itaquera. Um clássico. Time ultra desgastado. Quarta-feira tem o jogo contra o Cuiabá, que faz um jogo muito físico. Sim. Vai pegar o Vasco? Derrota. Você pensava, vou marcar o jogo para domingo, no sábado. Foram 4 jogos sem vitória, né? 2 Nesse meio tempo, São Paulo... Se a gente não atentar para isso, a gente vai ficar analisando como se nada tivesse acontecido. Vou dar mais uma informação para você. Isso pode acontecer com o Flamengo, por exemplo. Não, só que é o seguinte, aquela época, há pouco tempo atrás, quando o São Paulo estava nessa fase ruim, aí já começou uma série de histórias, porque o clima não tá bom, que é jogador, tudo mentira. Treinadores, o tudo mentira, não sei o quê, papapá, tem alguma coisa estranha, já não tá rendendo mais do jeito. Eu fui checar, é tudo bobagem. Então não tem nada Não tinha problema nenhum, A explicação é meramente calendário, viagem, desgaste, física. Vou dar uma informação técnica. Eu li as programações. O São Paulo não fez um treino tático nesse período. Era recuperar os jogadores e botar para jogar.
recuperar vídeo, papo. Não fez um treino para ajustar o time para enfrentar essas equipes. Bini, e contra Cuiabá e Vasco, pegou 2 adversários que fizeram jogos muito físicos. Sim. De muita intensidade. Sim. E foi sucumbindo ao longo dos jogos. Fisicamente. Vou dar um exemplo do jogador que hoje não fez uma boa partida. Não fez um jogaço hoje. Jogaço. E que é o melhor jogador do São Paulo. Porque é claro que fisicamente ele está um pouco abaixo, o Lucas. Sim. O Lucas precisa. É verdade. O Lucas precisa, em algum momento, acho que. Porque a sequência dele também não sai do time. Ele não sai. Ele Ele está lutando contra não dá essa. pra ele. Contra a questão física mesmo. Então, sabe assim, Mesmo esse lance do Caleri, esse lance aqui, que ele chuta assim, sem o apoio certo, e ele bota a mão na canela e tal. Tem alguns momentos que você nota que é todo o acúmulo de uma temporada que, como todas as outras, que exigem demais. E aí a culpa recai só sobre o jogador. Sempre. Aí falta vontade, aí tem problema no CT, aí tem não sei o quê. Tudo balela. Às vezes isso é verdade. Nesse caso, eu garanto pra você, não tinha nada. Porque a evolução Nada. agora foi gradativa. Ele fez um jogo, o São Paulo fez. Já comenta aí a sua opinião sobre a partida de hoje e quem pra você foi o melhor jogador do São Paulo. E é tão bom ver o São Paulo vencendo jogos dessa maneira, porque assim, o São Paulo fez o primeiro gol, estava controlando a partida e tomou o empate. E no momento que o Atlético Paranaense estava melhor, porque você vai concordar comigo que o Atlético Paranaense estava começando a dar um sufoco, o São Paulo foi lá e achou o gol da virada. E uma coisa que eu tenho que pontuar aqui é como o Caleri ele consegue fazer o que o Luciano faz de uma forma mais limpa, vamos dizer assim. O Luciano ele também consegue instigar, ser chato com o adversário, com o juiz, mas o Caleri ele faz isso sem ser chiliquento, sem ser espalhafatoso. E eu acho que isso incomoda muito mais a mente do adversário. O Caleri colocou aquele zagueirinho e o zagueirão lá, sinceramente eu não sei o nome deles, assim, mentalmente no bolso. O Caleri desde o começo do jogo começou a implicar e tal, e sabe, encher o saco, e braço daqui, braço dali, e foi minando os caras. E o zagueirinho começou a ficar confiante demais, deu corte, deu caneta e tal. O Caleri, na dele, ele instiga, ele implica, mas de uma forma assim, eu acho que até irrita mais do que a forma que o Luciano faz. O Luciano também faz isso, mas é uma forma mais chiliquenta, mais espalhafatosa. Então esse controle mental que o Caleri tem, ele acaba às vezes contagiando o time do São Paulo, e o São Paulo hoje é um time mentalmente muito mais forte. Sim, há 3, 4 anos atrás, se o São Paulo tivesse nessa mesma situação e o Atlético Paranaense empatasse o jogo, você sabia que o São Paulo ia desmoronar e ia tomar 2, 3, 4. Hoje não. Hoje o São Paulo ele consegue passar por momentos difíceis na partida. Isso me agrada muito. Outra coisa que me agrada muito é ver o Ferreirinha jogando o que está jogando. E vocês sabem, quem me acompanha aqui, eu sou muito fã do São Paulo com pontas. E o gol do São Paulo, o gol do Ferreirinha é simples. Se fosse o Nestor ali, não teria, o gol não sairia. E aqui não é crítica ao Nestor, é característica. O Nestor, naquele lance, ele não estaria dentro da área fazendo essa função de ponta. Ele provavelmente estaria mais recuado para receber essa bola em uma inversão de bola, mas mais perto do meio, para poder aí sim criar jogada. Porque o Nestor, ele é um meia, ele tem característica de meia. O Ferreirinha não, ele é um ponta, ele por característica, por instinto, ele tende a ficar mais aberto, tende a atacar mais o gol. E eu, vocês sabem, sempre defendi aqui. Para mim, o São Paulo tem que sair desse maldito 4-2-3-1 e partir pro 4-3-3 clássicos. E eu até prefiro o São Paulo jogando com 2 pontas abertos. O Rato, ele é um meia ponta, né? Ele não é o ponta que leva pro fundo. Ele é um ponta que, quando ele corta pro meio, é mais para criar jogadas. O Ferreirinha, quando ele corta pro meio, ele corta pro meio indo em direção à área. Ele é o ponta mesmo. O Rato, ele corta pro meio criando jogadas. Então o Rato é mais um meia ponta. Serve também, porque o Rato ele tem muito essa bola de cortar pro meio e fazer inversão no Ferreirinha, fazer uma inversão no Wellington, uma boa jogada. E o São Paulo no primeiro tempo controlou muito bem o jogo, teve muita jogada rápida de troca de passes, e é isso que eu vivo falando aqui. A gente viu os comentaristas falando, o São Paulo não sei o que, um time técnico.
O São Paulo do ano passado era, sim, um time extremamente limitado tecnicamente, um time que não tinha, assim, grandes valores técnicos, era um time que tinha que se doar fisicamente. Mas eu já falei e repito aqui, eu gostaria e quero ver um São Paulo mais técnico. Falar que o São Paulo não é um time técnico, pô, você tem o Lucas ali no meio, você tem um Ferreirinha que é rápido, você tem um Rato. Lógico que esses caras não são um primo, com exceção do Lucas, não são um primor de técnico, como o Flamengo e Palmeiras têm. Mas você dá pra fazer um jogo mais rápido, um jogo mais vertical, um jogo com troca de passes com esses jogadores. Você tem capacidade, o Ferreirinha aberto, o Rato e o Lucas, e o Caleri fazendo pivô, você tem capacidade de fazer um jogo, sabe, mais rápido, um jogo de troca de passes, um jogo mais bonito, um jogo que agrade a torcida do São Paulo. É bom você ver os caras se matando, dando carrinho, saindo com a camiseta preta. É bom, mas pô, você ver o São Paulo trabalhando a bola e metendo um golaço é muito melhor. Eu particularmente prefiro assim, um São Paulo que, pô, talvez não vá marcar lá em cima o tempo todo, não vai botar pressão, vai marcar aqui duas linhas de 4-4-2 na hora de marcar, marca mais recuado, retomou essa bola, ataca com velocidade. É interessante, isso é uma maneira de se jogar. E o Zubeldia, ele tá equilibrando isso. O São Paulo que às vezes marca pressão, mas dificilmente a gente vê o São Paulo marcando lá em cima. Às vezes o Caleri, no 4-4-2, né, o Caleri mais um fazem essa pressão para tentar fazer o time rifar a bola. Mas quando o São Paulo joga com equipes que tem uma boa saída de bola, o São Paulo não pressiona lá. Eles deixam o zagueiro saindo com a bola e dá um jeito de pressionar para o zagueiro rifar essa bola. Rifou, o São Paulo briga pela segunda bola. Você percebeu, o São Paulo ganha muita segunda bola, tanto defensiva quanto ofensiva. Tanto o São Paulo atacando na bola longa, essa bola volta, o São Paulo retoma a bola na segunda, quanto o São Paulo sendo atacado. Os caras rifam a bola, a segunda bola geralmente é do São Paulo. Isso é treinamento. O Felipão treinava muito isso, né? A segunda bola. Então, hoje nós vemos o São Paulo que está evoluindo bastante. E eu quero que continue assim. Não é todo jogo que o São Paulo vai controlar o jogo todo, não é todo jogo que o São Paulo vai criar 10, 20, 30. E eu tava até pensando nisso. O São Paulo do Dorival era um time que criava muito pouco. E por isso ganhava de pouco. 1-0, 2-1, 2-0, estourando. Era um time que criava muito pouco. O time do Carpini eu não vou nem contar. O time do Zubeldia é um time que já consegue criar mais. E a gente tem que lembrar que o Zubeldia tem poucos meses de trabalho. Né? Você teve a bola do Alisson, você teve o chute do Luiz Gustavo, você teve o gol do Ferreirinha, você teve o Caleri que puxou aquela bola e não conseguiu bater bem apoiado. Você tem algumas bolas que, assim, por opção errada, tá? Às vezes do Wellington, às vezes do Igor Vinícius, que hoje também fez um bom jogo. O primeiro gol foi a jogada do Igor Vinícius. Em vez dele dar o tapa por fora pro Wellington Rato, ele foi por dentro, trabalhou a bola, fez a tabela com o Caleri achou a assistência. E aí a gente tem do lado esquerdo o Wellington que tá pedindo 800 mil pra renovar e não acerta o cruzamento. Todo vídeo eu vou falar isso aqui pra vocês. O Wellington tá pedindo 800 mil pra renovar e não acerta um cruzamento. Ah, ele corre, ele isso, ele aquilo. Beleza, mas o Igor Vinícius recebe muito menos que ele e tá produzindo muito mais. O Lucas, por exemplo, não tá numa boa fase. Não só hoje, né, mas nos últimos jogos, ele não tá conseguindo nem fazer aquelas arrancadas. Eu discordo quando o Birner diz que o Luciano naquela função faz bem. Eu discordo, o Luciano para mim ele é um segundo atacante, como meia ele também não rende. O São Paulo joga com um a menos, mas quando ele joga mais avançado, deixando os meias e os volantes criarem para ele e pro Caleri, ali ele é mortal. Ali ele realmente... Pô, não venha me falar que... mas o gol que ele deu contra o Bahia... Foi a primeira assistência do Luciano na temporada. Nós estamos no mês 7. Foi a primeira assistência do Luciano na temporada. Foi essa assistência aí, tá? Então, assim... o Lucas, ele cria com drible. O Lucas, ele é o cara que vai pegar essa bola, girar, driblar 1, 2, desmontar a defesa adversária. Se ele não consegue fazer isso, a função dele dentro de campo cai um pouco, porque o Lucas também não é esse cara cerebral que vai achar um passe entre linha, que vai fazer uma inversão de jogo espetacular, que vai pegar essa bola e botar o Caleri na cara do gol. O Lucas também não é esse cara.
O Lucas é o cara que vai criar no drible. Vai pegar a bola, dar uma arrancada, driblar 2, 3 e abrir um buraco na defesa adversária e passar a bola pra alguém ou fazer o golaço. Esse é o futebol do Lucas. Não tá bem, acontece, o Zubeldia não pretende, eu acho que vai ser esse revezamento, o Lucas e Luciano aí nesse 4-2-3-1. Eu particularmente, vocês já sabem, prefiro o time com 2 pontas, né? 2 pontas. Coloca o Lucas ali de 10, deixa o Lucas podendo se movimentar e tal, você coloca. E até porque se você colocar 2 pontas, você coloca 2 caras bem abertos, né? O Lucas ali de 10, ele vai ter mais espaço teoricamente, vai ter mais espaço para ele poder trabalhar, correr, driblar. Passar, nem tanto, que o Lucas, como eu disse, não tem a mesma visão do Arrascaeta, não tem a mesma visão do Alan Patrick, não tem a mesma visão de jogo do Ganso. São características, isso é normal. Os jogadores têm características diferentes. Alisson, um monstro como sempre hoje, né? Cara, é incrível que o Alisson joga. Ele tem algo que eu adoro no volante, que é o volante que não tem medo de girar o corpo e tocar pra frente. O Gabriel Neves tinha isso, né? Esse volante que gira o corpo e dá o passe para frente, que não tem medo de forçar um pouco o passe. O Pablo Maia não faz isso. O Pablo Maia é um grande marcador, mas o Pablo Maia ele tem muito medo de virar o corpo. E é por isso que o Pablo Maia até hoje não foi para a Europa. Porque na Europa eles gostam desse volante do primeiro passe. Esse volante tem que ter esse primeiro passe, tem que ter esse passe para frente. O Pablo Maia é sempre o passe para trás e o passe para o lado. É algo dele, a característica dele. Marcando, ele marca é um leão. Marca muito, corre para todo lado, é monstro. E acho que é por isso que ele e Alisson formam uma boa dupla de volante. O Alisson também tem uma marcação legal. O Pablo Maia morde tudo. Mas a saída de bola do Alisson, cara, é diferente. Ele tem uma saída de bola espetacular. Mais 3 pontos pro São Paulo. São Paulo no G4. Pega o Red Bull no sábado e vamos ver até onde esse São Paulo vai nessa temporada. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!